O jovem está sempre aberto para o novo, gosta de encarar desafios e não tem medo de batalhar por aquilo em que acredita. Participar e compartilhar são as palavras-chave desta geração. E o mundo ganha muito com isso. Ideias inovadoras não são mais privilégios de importantes centros de pesquisa. Ao contrário, pipocam também nas cabeças de meninas e meninos que, desde cedo, começam a estudar por projetos, trabalhar em equipe, desenvolver protótipos e pensar nos problemas de suas realidades locais. Começa agora Jovens Transformadores, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Mentes Criativas, Soluções Inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Olá, aqui quem fala é Aurea Lopes, jornalista. Com muito prazer, vou apresentar mais um episódio dos podcasts da Febrace Mentes Criativas, Soluções Inovadoras. Esta é a série Jovens Transformadores, mas eu recomendo que você ouça também a série Mulheres nas Ciências, tá? Hoje vamos conversar com um pesquisador da GEMA, como dizem os cariocas. Igor Ogaçawara tem 32 anos e desde os 12 tem como projeto de vida se dedicar a explorar, investigar, levantar perguntas e encontrar respostas. Para isso ele não mediu esforços, nem estudos. Começou na cidade de São Carlos, no interior paulista, efervescente ambiente universitário. E hoje está em Oranienburg, na região da Grande Berlim, na Alemanha, atuando em um importante centro de estudos de ecologia aquática. Até chegar lá, ele trilhou um caminho repleto de projetos interessantes que a gente vai conhecer agora mesmo. Oi, Igor, seja bem-vindo. Olá, Aurea, muito obrigado pelo convite. Será um prazer contar sobre a minha experiência como pesquisadora aqui na Alemanha e como isso está relacionado à Febrace. Muito bom. Então vamos começar com você contando para a gente o que você faz hoje e onde você trabalha. Bom, atualmente eu sou um pesquisador de pós-doutorado no Instituto Leibniz de Ecologia Aquática e de Pesca em Águas Interiores, ou mais conhecido como IGB, que é, como o nome já diz, né, um instituto de pesquisa alemão na área de ecologia de água-doces. Aqui no instituto eu trabalho em 2 projetos, um com o desenvolvimento de ferramentas para a utilização de imagens de satélite para o monitoramento da qualidade de água, e o outro é um projeto chamado Water Force, que é financiado pela Comissão da União Europeia, onde nós estamos revisando tudo que foi financiado nesse período aqui na União Europeia para descobrir falhas, lacunas e criar um mapa, né, para o futuro dessa linha de pesquisa aqui dentro da União Europeia. O objetivo, então, dos 2 projetos é tentar operacionalizar o uso de imagem de satélite para o monitoramento da qualidade da água, mas assim, não com o intuito de substituir o monitoramento tradicional, mas como uma forma de tentar melhorar ele, otimizar ele, né? Como, por exemplo, utilizar imagens de satélite para achar as regiões onde precisa se ter mais monitoramento. Interessante, você deve trabalhar com uma equipe bem multidisciplinar, assim, né? Profissionais de áreas diversas. Isso, na verdade eu sou o único aqui no Instituto que trabalha com sensoramento remoto, que é, né, o estudo dessa parte de imagens de satélite, enquanto a maioria aqui é ecólogo, biólogo, trabalhando em diversas áreas da biologia. Interessante. Então você, assim, é um pesquisador de verdade, né? Você trabalha profissionalmente com isso. Me conta como é que é a sua rotina, o que é o trabalho de um pesquisador? É uma coisa monótona, cansativa? O seu dia a dia como é? Bom, acho que o trabalho de um pesquisador vai variar, né, um pouco de cada área de pesquisa, mas, por exemplo, na minha área, que é trabalhar com imagens de satélite, muita gente pode pensar que eu só fico sentado na frente do computador processando imagens. Né? Mas não é isso, né? Para desenvolver essas ferramentas é preciso ir para trabalho de campo, que no meu caso, então, é ir para lagos, né? Então a gente vai com o barco do instituto, vai para o lago, coleta amostras de água, faz medições, né, com equipamentos no campo, e quando a gente volta para o instituto, temos que processar todas as amostras de água em laboratório, e então tem muito trabalho manual também, né?
E para tudo isso, né, a gente consegue, no fim, achar dados para calibrar, né, os produtos de sensoramento remoto com diferentes tipos de modelo, pode ser modelos físicos, modelos estatísticos, modelos de inteligência artificial. Então, isso já é uma outra atividade, né, onde está trabalhando com dados. E como toda pesquisa científica, né, temos que escrever artigos científicos, artigos para congressos, capítulos de livro. Então, também é uma outra atividade outra vertente, na parte de estar sempre escrevendo. Uhum. E por conta do outro projeto da União Europeia, eu tenho muito as reuniões também agora com as lideranças da União Europeia para estar entendendo o que eles estão precisando, né? Quais tipos de produtos eles precisam, e a gente tenta organizar workshop, evento, palestra, além de participar de painéis de especialistas, como por exemplo, estou participando de um painel da NASA agora, onde a gente está definindo quais as áreas que o próximo satélite que a NASA vai lançar vai estar cobrindo com uma resolução de 30 metros. Olha que legal! Você tem contato, então, com muitas culturas diferentes, né? Isso, hoje em dia a ciência é global, né? Então a gente tem contato com muita gente. E assim, pelo que eu descrevi, né, eu só respondendo ainda a pergunta, o meu dia a dia é muito variado, então eu não acho que ele é um dia a dia monótono, né? No meu caso, quando eu canso de fazer uma coisa, eu já mudo para outra e sempre tem uma coisa bem diferente para fazer. Uhum. E vamos voltar ao filme um pouquinho, então. Como é que você começou? O que despertou o seu interesse pela ciência? Bom, acho que eu despertei meu interesse na ciência quando eu tinha 12 anos, mais ou menos. Foi quando eu tive o primeiro contato com um laboratório de pesquisa de verdade, né? Na Porque escola? assim, no colégio... Não, no colégio onde eu estudava tinha um laboratório, mas não era um laboratório de escola, né? Não era um laboratório de pesquisa mesmo. Foi um contato que eu tive no laboratório da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e no laboratórios do Instituto Internacional de Ecologia, também em São Carlos. Eu tive esse contato porque eu acabei participando de um projeto de extensão chamado Escola da Água, que esse projeto de extensão tinha o intuito, então, de capacitar jovens para que esses jovens pudessem ensinar outros jovens, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com laboratórios de pesquisa de verdade, e foi isso que me criou o interesse por participar, fazer ciência. E o que vocês faziam lá na Escola da Água? Bom, na Escola da Água eu tive cursos, né, para primeiro entender como funciona o ciclo da água. A gente teve cursos de ictofauna, né, no Departamento de Ecologia da UFSCar, então a gente ia para o laboratório deles, dissecava peixes, isso com 12 anos ali. Então a gente ia aprendendo a fazer análise de qualidade de água também, com uma sonda multiparamétrica, por exemplo. Isso foi me dando vontade de querer fazer mais cursos. Então, quando eu estava no ensino médio, eu fiz vários cursos, como dentro das universidades. Então, na USP de São Carlos, por exemplo, tinha a Escola Avançada de Física e a Escola Avançada de Biotecnologia, que eu me inscrevi, participei, e aí depois eu também fiz um curso na Poli, né, na Escola Politécnica da USP de São Paulo. Eu participei da primeira Escola Avançada de Engenharia Mecatrônica. Nossa, que legal. E aí, a partir dessas experiências todas, você foi desenvolvendo projetos e escreveu em feiras? Como é que você foi para em tantas feiras como você me contou? E conta pra gente quais são. Então, na verdade, aí com todo esse interesse, eu tive um convite, quando eu estava no meu primeiro ano ali do ensino médio, eu fui convidado para participar de um projeto CNPq, com uma bolsa de iniciação técnico-industrial, lá no Instituto Internacional de Ecologia, que foi aí que eu comecei a trabalhar em projetos de pesquisa de verdade, né? E foi aí que eu decidi também realizar meus primeiros projetos. Então, assim, meu primeiro projeto que eu fiz, né, por minha conta, foi o estudo da eutrofização de lagos e centros urbanos. Uau, o que é isso? Então, vamos começar primeiro com a palavra eutrofização, né? Então, eutrofização é um processo que pode ser natural ou artificial, que é o enriquecimento da água com nutrientes para plantas, em especial nitrogênio e fósforo. Então, naturalmente, isso é um processo que acontece na natureza, né? Uma folha cai no lago e ela vai se decompor, ela vai liberar nitrogênio e fósforo. O problema da eutrofização é quando ela é artificial, quando ela é do ser humano que vai lá e
coloca esgoto na água e aí vai ter muito mais nutriente. Uhum. Então, ela causa vários problemas na qualidade do meio ambiente. Um dos problemas, né, muito comum é o aumento de algas tóxicas, né? Então, existem algas que produzem toxinas que podem ser um perigo para o ser humano, assim como para animais, para todo o meio ambiente. E você comparava aí essa situação nos lagos urbanos com os lagos rurais? Isso, então nesse projeto eu fiz um cálculo, né? Existe um índice de estado trófico. Então eu acabei comparando calculando o índice de estado trófico para vários lagos no Brasil. E duas coisas que eu notei é que o índice de estado trófico pode ser calculado de várias formas. E dependendo da forma que você calcula, muda a classificação do lago. Então, ou seja, falta um padrão, né? Então deveria se ter um padrão para calcular esse índice de estado trófico. E a segunda coisa que eu notei na época é que sim, os lagos localizados em regiões urbanas tinham um índice de estado trófico muito maior que lagos localizados em áreas rurais. Interessante. E na Febras, como é que você chegou na Febras? Com qual projeto? Bom, esse foi um dos projetos. Eu participei da 4ª edição da Febrace, onde eu ganhei 2 prêmios, o primeiro lugar em Ciências Agrárias e o segundo melhor pôster, como projeto individual. E esse projeto eu também apresentei num evento na Polônia. Que legal. Aí eu tive um segundo projeto, Qual? que ele se chamava Estudo de Macrófitas Aquáticas para a redução do nível de eutrofização em metais pesados na água por meio de uma técnica biológica. Traduz aí. Ele é uma continuação do primeiro projeto, né? Então, no primeiro projeto, eu vi que o problema da eutrofização existia no mundo inteiro, em vários locais. E aí, essa daí eu pensei, como resolver esse problema da eutrofização? E aí, como eu falei antes, né? A eutrofização é causada por nutrientes, nitrogênio e fósforo, que eles são muito bons para plantas. Uhum. Então, eu pensei, e se a gente usar plantas aquáticas para remover esses nutrientes da água? Para isso, então, eu criei 2 mesocosmos, né? Então, peguei 2 caixas d'água de 1.000 litros, bombeei a água do Rio Monjolinho, lá em São Carlos, coloquei zinco na água e em cada um dos tanques eu coloquei um tipo de planta aquática, né? Num tanque eu coloquei aguapé e no outro eu coloquei alface da água. E nisso eu fui medindo o potencial de absorção dos nutrientes pelas 2 plantas. De uma e de outra. Isso. E aí o resultado foi que as 2 plantas podem absorver nutrientes e metais também, mas o aguapé se mostrou mais eficiente na remoção, principalmente de metais. Né? E esse projeto, então, eu apresentei na 5ª edição da Febrace. Ganhou prêmio também? Ganhei 4 prêmios nessa 5ª edição da Febrace, o primeiro lugar em Ciências Agrárias, novamente, o segundo projeto em rigor científico, terceiro melhor pôster, e eu fui classificado para a Intel ISEF, né, que é uma feira nos Estados Unidos. Então, também apresentei esse projeto numa feira nos Estados Unidos e apresentei esse projeto também em um evento na Alemanha, onde na Alemanha eu obtive o 3º lugar na categoria de Ciências Ambientais. Poxa, mas você foi ainda mais longe, né? Sim, então eu tive mais um projeto que também foi uma continuação, né, desse segundo projeto. O 3º projeto foi chamado Wetlands Construídas, um sistema para o controle de poluição aquática. Então... E esse chegou até onde? Esse chegou... Até a Rússia. Sim, até a Rússia. Então, esse projeto eu apresentei na Rússia, ganhei o 2º lugar na categoria de Ciências Ambientais, apresentei na Febrace também, Febrace 6, né? Onde ganhei também 4 prêmios na Febrace 6, que foi o 3º lugar em Ciências Agrárias, o 2º melhor relatório de pesquisa, o 3º melhor diário de bordo e a classificação para iSweep nos Estados Unidos. E aí eu fui para a iSweep nos Estados Unidos e ganhei o 3º lugar em Ciências Ambientais lá na iSweep. E esse era um sistema de controle de poluição, é isso? Isso, então. Como no trabalho anterior eu percebi que plantas aquáticas poderiam ser utilizadas para remoção de nutrientes e até metais pesados, eu pensei, então por que a gente não usa planta aquática numa estação de tratamento de esgoto ou numa estação de tratamento de água, por exemplo?
E aí, nessa hora, eu comecei a fazer uma pesquisa e na revisão bibliográfica eu só achava referências em inglês. E eu vi que nos Estados Unidos eles chamavam isso de Constructed Wetlands, que em português seria áreas alagadas construídas. E seria uma forma artificial, né, de imitar um ambiente natural que ia começar a filtrar a água. E aí eu tentei achar um sistema parecido no Brasil e eu consegui achar um no município de Analândia, no interior de São Paulo. E eu resolvi fazer uma análise da eficiência por etapas desse sistema. Então, o sistema era composto primeiro por um tanque com água-pé, né, que foi a mesma planta que eu utilizei no meu projeto anterior. Depois, esse tanque, ele filtrava a água pelo solo, né, então o solo filtrava a água de um tanque para um segundo tanque. Nesse segundo tanque, eles tinham uma plantação de arroz. E aí, após a plantação de arroz, eles retiravam a água e tinha, assim, aproximadamente 90% na redução dos nutrientes. Então, ele era um sistema que funcionava para limpar bem a água. Ô Igor, e como é que você conseguia fazer todas essas coisas? Você tinha apoio? Você saía batendo nas portas, pedindo para auxílio financeiro? Como é que você conseguiu construir tudo isso? Teve uma equipe, voluntários, colegas, né? Professores, enfim. Eu tenho que agradecer muito ao Instituto Internacional de Ecologia, né? Que é um instituto do professor Tundizi, que foi presidente do CNPq, né, entre 99 e 2001, e porque foi lá no Instituto onde eu pude fazer todas as análises, né, porque a análise de água não é uma coisa barata, mas eu pude fazer tudo isso no Instituto, e o professor Tondizi também, ele acabou comprando todo o material para fazer as pesquisas, por exemplo, os tanques, né, e para essas viagens, né, por exemplo, muitos desses prêmios que eu consegui, eu tinha o custo da viagem. Então, na escola fazia-se rifa, e eu também ia na Câmara Municipal, né, de São Carlos, pedir dinheiro, e a gente até conseguiu criar uma lei em São Carlos, onde quando tivesse alunos, né, que fossem para representar o Brasil fora, cada vereador teria uma cota que poderia ser realocada para financiar os alunos. Foi aprovada essa lei? Foi aprovado, bacana. E tem tanto eu como tem um outro colega que também participava, né, o Vitor Paulilo, ele também utilizou dessa lei para a gente conseguir financiamento. Quer dizer, não basta só fazer pesquisa, né? Tem que saber também fazer relações, comunicar, não é? Ir atrás para empreender, tocar o projeto, né? Isso foi uma grande experiência porque eu estou fazendo hoje. Hoje eu tenho muito contato com os stakeholders aqui na Europa, onde a gente tem que conversar com outro tipo de linguagem para entender o que eles querem, como que eles querem financiar, né? Todos os tipos de pesquisa. Muito bom. Igor, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que é para você dar uma dica para estudantes interessados em trabalhar com ciências, especialmente as ciências ambientais, né, que é a área que você atua mais. O que você recomenda? O que é promissor, né, nessa área para desenvolvimento de produtos e novos serviços? O que você diria para quem está pensando em iniciar essa carreira aí? Bom, hoje o mundo que a gente vive é um mundo digital, né? Então, mesmo dentro das ciências ambientais, tem um movimento muito grande para a gente ir para o mundo digital. Então, há vários projetos que estão se iniciando, né, em projetos globais chamados Digital Twins. Digital Twins. Isso, ou então em português, né, gêmeos digitais, onde a ideia é construir um ambiente digital gêmeo ao ambiente da Terra. Por exemplo, temos o Digital Twins do oceano. A ideia é que a gente cria um oceano digital, onde a gente vai fazer um monitoramento em tempo quase real do que acontece no oceano de verdade, mas vendo no mundo digital. Que facilita muito, né, estudar. Isso, vai facilitar muito, que você não vai precisar ir no meio do oceano para saber o que está acontecendo no meio do oceano. Então, a procura atualmente é desenvolver essas plataformas virtuais, né, onde se pode entender o que está acontecendo no oceano ou na cidade. Então, é criar um ambiente, um universo virtual, onde a gente consegue analisar tudo.
Lógico que combinado isso com o atual armazenamento de dados na nuvem, então criar plataformas para processamento de dados na nuvem é uma área que está sendo bastante promissora nas ciências ambientais. Só que tudo que eu falei não é muito de ciências ambientais, né? Mais de tecnologia ou de computação. Mas a tecnologia hoje permeia todas as áreas, né? Então é importante conhecer de tecnologia, saber tecnologia, né? Sim, então o que eu diria para quem quer entrar na área ambiental é continuar fazendo o trabalho normal, né, da ciência ambiental, trabalhos tradicionais, só que focar em como transformar isso num dado digital. Né? Então, uma coisa que tem sido muito utilizada, principalmente para criar esses dados digitais, são os sistemas de informações geográficas, né? Que são são softwares de visualização geográfico do dado. Então, por exemplo, se você está fazendo um dado, por exemplo, contando a bactéria, você conta a bactéria, mas coloca também informação geográfica da onde essa bactéria saiu ou aonde ela estava, porque com isso você pode colocar no mundo e as pessoas sabem onde essa bactéria estava aparecendo. Então, transformar uma maneira de um banco de dados que possa ser acessível geograficamente. E universalizando esse conhecimento também, né? Para ter mais colaboração, isso que é importante. Quanto mais você difunde a ciência, mais as pessoas podem contribuir, né? Sim, uma das coisas que a gente mais nota é a falta de dados, né? Então, principalmente no hemisfério sul. Então, há uma falta de dados muito grande, né, dados ambientais muito grande no hemisfério sul, quando comparado, né, com o hemisfério norte. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, porque assim, o Brasil às vezes produz muito dado, só que ele não é acessível para pessoas que não sabem onde esses dados estão. Né? Então, ou porque está tudo em português, ou esses dados ficam guardados em lugares que não são acessíveis, né? Ou você tem que fazer um pedido para esses dados. Então, é uma coisa que precisa aumentar, tornar os dados mais acessíveis. Muito legal, olha aí, gente, a dica do Igor, a cabeça aberta para a tecnologia, para pensar em dados, né, para processar esses dados, é a inteligência mesmo, né, digital. Isso, até porque a ciência é uma coisa em conjunto, né? Então, a ciência não é uma coisa individual. Então, você não pode pensar que é só o seu dado. Não, é que esse é meu dado. Não, a ciência é um trabalho em conjunto, é um teamwork, né? Em onde a gente tem que trabalhar em grupo, e porque trabalhando em grupo é onde a gente consegue os melhores resultados. Claro, muito legal. Bom, Igor, muito obrigada. Bacanésima a sua história, a gente gostei muito de ouvir, aposto que nossos ouvintes também. Agradeço a tua participação e eu te desejo sucesso aí nos projetos todos, tá? A gente vai ouvir falar muito de você ainda, tenho certeza. Muito obrigado, Aura, pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigada a você, tchau. Tchau. Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Ouça nas principais plataformas. Até a próxima terça.